Boa tarde. Eu sou Hermila Garcia, sou assistente social, estou na gerência de benefícios assistenciais e ações intersetoriais da SEAS. Estamos aqui para fazer a videoconferência sobre o BPC geral, né, que inclui pessoas idosas e com deficiência, trazendo informações sobre a questão do cadastro único, da qual essas pessoas elas precisam estar na questão da atualização dessas informações devido a uma normativa do governo federal. Então, a nossa gerência ela vem trazendo essas informações e junto aos municípios, aos 62 municípios, devido a haver um calendário que foi disponibilizado pelo Ministério da Cidadania para com que realmente tenha essa atenção em relação à questão da atualização e da inserção de beneficiários no cadastro único. Boa tarde, meu nome é Janiele, eu também sou assistente social da gerência de benefícios e, como a colega falou, nós vamos falar um pouco sobre o BPC geral e, inclusive, trazer algumas taxas de acompanhamento e o novo calendário que foi passado pelo governo federal, para que, ao final, a gente possa estar tirando mais dúvidas e que vocês possam estar fazendo apontamentos, né, sobre a realidade do município com relação a esse programa. Bom, o que é o BPC? O BPC é o benefício de prestação continuada, que é um benefício de transferência de renda, né, em que é disponibilizado para a pessoa idosa ou para a pessoa com deficiência. O BPC hoje ele traz uma complementação de renda para as pessoas que precisam ter uma transferência de renda. O que é o benefício de prestação continuada? É um benefício da política da assistência social individual, não vitalício e que garante o pagamento mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais, ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, que comprove não possuir meios para prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família. Para acessar o BPC, não é necessário ter contribuído com a Previdência. Então, nós temos as normas que regem o BPC, como a Constituição Federal, a Lei 8.7412, que é a LOAS, né? O Decreto 6.214, de 2017, e a Portaria Interministerial número 2, de 2016. Então, é um benefício que ele é individual, não vitalício, e que concede à pessoa idosa e à pessoa com deficiência um salário mínimo mensal, né, para essas pessoas que precisam ter uma melhoria na sua qualidade de vida. O público-alvo do benefício é a pessoa idosa, né, com 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência de qualquer idade, entendida que é aquela que apresenta impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com demais pessoas. Os impedimentos de longo prazo são aqueles que produzem efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos, conforme a Lei 12.435, né, de 2011, e a 12.470, também de 2011, que alteram a LOAS. Os critérios para o acesso ao benefício, quais são? Né, a renda mensal familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, né, como diz no artigo 20, no parágrafo 3º da LOAS, e é obrigatório para a concessão e manutenção do benefício a inscrição do requerente e do seu grupo familiar no cadastro único, conforme o Decreto 8.805 de 2016. Para requerer e manter o benefício, é necessário que as inscrições no cadastro único tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos 2 anos. É obrigatório o cadastramento do cadastro de pessoas físicas, né, o CPF, do requerente e de seu grupo familiar, que é a Portaria Conjunta número 3 de 2018. Então, esses critérios eles precisam ser levados em consideração no momento em que a pessoa ela faz a concessão, né, ela tem a concessão do benefício. Precisa estar dentro do cadastro único. Por quê? Porque é uma normativa hoje, né, do Ministério da Cidadania para com que todas as pessoas que são beneficiárias, né, do BPC, elas possam ter
o seu cadastro atualizado e, se não tem cadastro, elas possam estar fazendo a sua inserção dentro do cadastro único para a manutenção do seu benefício. Elas precisam estar atualizando todos os seus dados, inclusive as pessoas com deficiência menores de idade também precisam ter o CPF para atualização dessas informações. Como requerer o BPC a pessoa idosa, né? A pessoa idosa, ela precisa ir ao CRAS, fazer o cadastro único, marcar o atendimento pelo 135 ou pelo site da Previdência e aguardar até que esse atendimento, chegue o dia desse atendimento. Eu gostaria de fazer uma observação que tem sido muito comum a gente ver, pelo menos aqui em Manaus, os usuários que estão querendo requerer, não vão ao CRAS fazer o cadastro único, chegam no dia do atendimento e muitas vezes tem chega no atendimento e aquele é cancelado, é indeferido, né? Então, a primeira orientação que a gente passa é que inicialmente o usuário vá ao CRAS para fazer o cadastro único, inclusive porque ele vai ter acesso a outros programas, né? Então, a diferença do requerimento do usuário do BPC idoso para o com deficiência é que o usuário que tenha deficiência, ele precisa ter um laudo médico atualizado, né, assinado pelo médico, para que seja levado no INSS para quando ele for passar pela perícia médica. O que é a família para o cadastro único, né? A família para o cadastro único, ela é uma unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos os moradores em um mesmo domicílio. Então, quando for fazer a atualização para o cadastro único, você tem que levar, né, todas as informações da tua unidade familiar, todos os moradores do mesmo domicílio, independente se eles são seus filhos ou são seus parentes que moram dentro do seu domicílio. Essas informações, elas precisam ser passadas para o cadastro único, porque elas fazem parte da tua composição familiar. Então, a pessoa, quando vai procurar o CRAS para atualizar, ela tem que levar todas essas informações da unidade familiar dela. Ela não pode estar omitindo essas informações. Ela precisa realmente estar levando a documentação, sinalizar quem são as pessoas que moram dentro dessa unidade familiar para ter a atualização dentro do cadastro único. Então, são todas as pessoas que moram no mesmo domicílio. Elas precisam estar com seus dados atualizados no cadastro único. E o que é a família para o BPC, né? A família BPC, ela é composta pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então, o que é a família para o BPC? São todas as pessoas que estão, né, dentro da questão familiar do requerente do benefício. Né? Oi? De consanguinidade. E que também, né, fazem parte dessa composição familiar. Independente de seja madrasto, padrasto, os irmãos solteiros, né, os enteados, todos que estão dentro dessa composição familiar, ela é parte da composição familiar do requerente. Então, ele precisa também ter essa dimensão em relação à questão do que é a família para o BPC e o que é a família para o cadastro único. Importante saber sobre o BPC. Os requisitos: não possui atividade remunerada, a renda mensal familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, não está recebendo benefício do INSS, comprovar por laudo do SUS ou INSS a incapacidade para a vida independente para o trabalho. Para o cálculo da renda familiar, inclui-se o quê? O cônjuge ou companheiro, os pais, filhos e irmãos não emancipados menores de 21 anos. Então, é importante saber, né, os requisitos para se ter a questão do acesso ao benefício de prestação continuada. Nós vamos falar também da taxa de acompanhamento dos municípios, né? Como estão hoje os municípios dentro do estado do Amazonas. O estado do Amazonas hoje,
nós estamos trabalhando em cima desses dados, dessas taxas, para com que realmente haja atualização e para com que os benefícios eles não possam ter um bloqueio ou suspensão. Então, nós temos os 62 municípios hoje, né, dentro de uma taxa de levantamento que foi feito pela gerência, para estar informando como é que está hoje a situação, para se ter um panorama de como estão os municípios e como está o estado do Amazonas em relação à questão hoje do BPC. Então, nesse quadro, vocês vão ver, no decorrer vai passar, né, todos os 62 municípios, mas de antemão eu queria explicar que esses dados eles são referentes aos meses de janeiro a março desse ano e que nós marcamos com de amarelo os municípios que estão entre 75% de beneficiários cadastrados no cadastro único e 80%. E os que estão de rosa, de vermelho, que aparece aí para vocês, estão abaixo de 75%. Foi uma maneira que a gente usou, um critério que a gente usou para que vocês consigam verificar como que vocês estão hoje, cada município está no cadastro único, né? Tem municípios que possuem, vou dar um exemplo, por exemplo, o Careiro da Várzea. Ele tem 98, no total, 377 beneficiários do BPC que são pessoa com deficiência e 279 que são idosos, né? Então, desse total, são 656 beneficiários do BPC, entre idoso e PCD, né? Mais 164 beneficiários não estão cadastrados, né? Essa videoconferência era principalmente para que a gente falasse sobre a preocupação do governo do estado com relação à inserção e atualização desses beneficiários no cadastro único. A gente sabe que nos municípios vocês enfrentam muitos desafios, são muitas dificuldades, né? Às vezes não conseguem encontrar o usuário, mas a maior preocupação é que esse usuário, nesse momento, ele ainda está recebendo o benefício e vocês não estão conseguindo encontrá-lo para cadastrar ou para atualizar no cadastro único. Mas, a partir de junho, quando os benefícios começarem a ser suspensos ou bloqueados, esses usuários vão inchar o CRAS, né? Procurando saber por qual motivo. Então, a gente quis fazer essa videoconferência não só para falar das normas gerais do BPC, mas para informá-los que é importante estar entrando no blog do Ministério da Cidadania, está entrando no site, porque eles sempre estão colocando informações atualizadas com relação ao BPC e pensarmos juntos em estratégias para alcançar esses usuários. Como eu já falei, é uma preocupação do governo do estado e nós temos feito esse acompanhamento. Nós da gerência estamos à disposição para estar acompanhando com vocês os usuários que estão fora do cadastro para pensar estratégias para que a gente possa alcançá-los. Eu gostaria que fosse passando os municípios para eles pudessem acompanhar e verificar como está. Só lembrando que essas informações são consultadas no site do RMA e são de janeiro a março de 2019. No Amazonas, total, a gente tem hoje 104.088 beneficiários. E desses 104.088, temos 24.990 que ainda não estão no cadastro, né? Então, ainda é um número alto para a quantidade de beneficiários. Dentro da questão dos municípios, né, com esses dados, o Amazonas com esse número de beneficiários, nós precisamos realmente otimizar as ações, né? Os municípios vocês precisam ter estratégias para com que realmente consigam fazer a inserção desses beneficiários dentro do cadastro, porque ainda o número está muito alto em relação à questão da atualização e da inserção no cadastro único, a preocupação mesmo do governo do estado e da Secretaria da Assistência Social, das SEAS, né?
fazer com que os municípios busquem estratégias, ações para estar identificando aonde estão esses beneficiários para que sejam feitas atualizações no cadastro único. Hoje, nós buscamos, através da gerência, estar fazendo esse acompanhamento, né? Estamos sempre entrando no sistema do Ministério da Cidadania para estar fazendo acompanhamento dos municípios. As informações, geralmente, elas estão muito colocadas dentro do Ministério do blog do Ministério da Cidadania, que disponibiliza diariamente informações sobre o BPC e mensalmente está sempre atualizando as informações. Conforme o município ele vai fazendo essa sinalização dentro do sistema, o Ministério da Cidadania ele vai atualizando esses dados. Mas ainda está um percentual, o Amazonas ainda está com um percentual muito grande, né, em relação à questão da falta de atualização e da inserção desses beneficiários no cadastro único. E isso é fundamental para com que vocês criem estratégias dentro do município, para com que realmente possa estar fazendo essa busca ativa desse beneficiário, para com que ele não tenha o seu benefício suspenso ou bloqueado. Então, por quê? Porque tem um novo calendário, né, do governo federal que foi disponibilizado agora em abril, porque o Ministério da Cidadania ele estabeleceu um prazo, né, que ele se encerraria agora em maio. Devido a algumas situações, o governo ele estendeu esse prazo para junho, né, que é o período do bloqueio. A primeira ação do governo federal vai ser o bloqueio. Então, ele vai acontecer em junho, né, no final de junho. A pessoa, se ela não atualizar o cadastro dentro desse prazo que for dado, a partir de julho, ele já tem um benefício suspenso. Então, a grande preocupação hoje, né, do governador Wilson Lima, da própria estrutura realmente, de toda a gestão hoje do governo do Amazonas e da própria Secretaria da Assistência Social, na pessoa da secretária Márcia Sado, é fazer com que os municípios consigam viabilizar estratégias para estar inserindo esses beneficiários no cadastro único, aqueles que ainda não têm cadastro e aqueles que precisam atualizar suas informações. Sabemos que é um grande desafio para os municípios, sabemos disso, de toda a peculiaridade que existe dentro dos municípios, mas nós buscamos sensibilizar os municípios para com que possam fazer essa busca desse beneficiário, para com que se atualize os cadastros, né, para com que não haja a questão do bloqueio nem a suspensão desse benefício. Por quê? Porque a gente olha por esse lado, o benefício ele é uma transferência de renda, ele é um salário mínimo que, com certeza, em sua maioria, às vezes é a única renda que essa família tem. Então, há necessidade de fazer realmente essa atualização e a inserção. E que estejam atentos para a questão desse recadastramento, dessa inserção dentro do cadastro único. Por quê? Porque esse calendário agora, o último calendário que saiu, eles são os últimos prazos dados para os beneficiários. Então, a preocupação é essa, com que você use estratégias para com que vocês busquem esses usuários, né, esses beneficiários, para com que eles possam ser inseridos dentro do cadastro único. E hoje, a secretaria, né, através da nossa gerência, ela busca utilizar de todas as formas, estar colocando na mídia as informações para os beneficiários, para com que realmente eles possam estar atentos a essa informação, né, a esse novo calendário, porque se torna realmente necessário fazer essa atualização. Porque quando a gente faz uma reflexão em relação à questão do BPC, sabemos que ele também contribui muito na questão da circulação financeira dentro do município, né, em que isso ajuda muito na questão também do município em relação à questão orçamentária, para com que realmente todo mundo saia ganhando no momento em que esse beneficiário ele recebe essa transferência de renda. Então, é importante que os municípios criem estratégias para fazer a atualização desse cadastro. E nós estamos trazendo, né, o calendário, esse é o novo calendário do BPC, para com que realmente vocês
fiquem atentos, né, a essas informações, a essas datas, para com que realmente façam essas atualizações. Já tem os lotes, né, ele está disponibilizado por lote, mês de aniversário do beneficiário, a mês da emissão de notificação, que muitas vezes ela, no momento em que o beneficiário ele recebe, ele vai até um banco, um caixa eletrônico, receber o seu benefício, sai aquela informação, né, no extrato do benefício e a competência inicial do bloqueio. Então, ele tem que estar atento dentro desse novo calendário. E uma coisa que nós colocamos muito é que o usuário, muitas vezes, ele pergunta, mas eu vou fazer aniversário lá em junho, eu vou fazer aniversário em julho, eu já preciso atualizar? Precisa, né? Ele não pode deixar para próximo ao aniversário dele, o mês de aniversário, porque o volume pode estar de pessoas, a busca de atualização pode estar muito grande dentro do CRAS. Então, quanto mais rápido ele fizer essa atualização, melhor vai ser para ele, para que ele não incorra para a questão do bloqueio e da suspensão do benefício. Então, o calendário ele está disponível. Nós trouxemos dentro da questão da nossa videoconferência, mas ele também está disponível no site do MDE, do Ministério da Cidadania, para com que todos tenham acesso, para com que essa informação ela seja repassada para o beneficiário, que ele seja repassado também dentro dos CRAS, das secretarias, ele esteja disponível, muito visível, para com que esse beneficiário ele possa estar atento a essas informações ou até repassar, ser um multiplicador de informação para conhecidos, para parentes que recebem um benefício que às vezes não estão muito atentos, né, à questão da atualização. Então, se torna necessário essa articulação, né, essas estratégias para com que os municípios utilizem disso para estar à busca desse beneficiário. É uma das grandes preocupações hoje da nossa gerência, estar fazendo essa otimização, essa sensibilização com os municípios para com que realmente eles possam estar buscando esse beneficiário para com que aconteça a atualização ou a inserção de quem ainda não tem um cadastro, né? Ele não está dentro do cadastro único, ele precisa estar dentro dessa dimensão para com que ele permaneça com esse benefício. Pessoal, ao final da nossa apresentação, vai ter um slide com o e-mail da nossa gerência. Nós já estamos entrando em contato com alguns coordenadores de CRAS, com alguns técnicos, estamos atualizando as informações com relação aos técnicos de referência de cada programa que a nossa gerência cuida nos municípios, né? Então, eu gostaria que vocês que ainda não confirmaram os seus cadastros, as suas informações, telefone, e-mail do CRAS, e-mail do técnico de referência do BPC, por exemplo, que anotassem o nosso e-mail, estivessem passando, porque é através desse e-mail que a gente vai estar passando material de apoio técnico. Fizemos uma videoconferência com os 15 municípios que possuem o assessor de trabalho, enviamos o material de apoio técnico e da mesma forma iremos fazer agora com o BPC. Estaremos sempre atualizando as informações, mandando informações. Como eu falei anteriormente, estaremos pensando com vocês estratégias para que a gente consiga alcançar a nossa meta, consigamos cadastrar e atualizar esses beneficiários, mas a gente precisa das informações atualizadas. Estivemos mandando e-mail para os gestores, né, da assistência nos municípios, mas é muito importante esse contato direto com os coordenadores e com os técnicos de referência. Ao final, vai ter o e-mail da gerência e a gente gostaria que vocês entrassem em contato também. Nós está aberto a questão das perguntas, né, de alguma questão que ficou, que precisa ser esclarecido, e aí nós estamos bem disponíveis a qualquer tipo de pergunta para estar respondendo as dúvidas que surgiram durante a nossa videoconferência. Tá? Nós temos uma pergunta com relação do município de Rio Preto da Eva, pedindo para explicar melhor sobre a tabela. Essa tabela, como eu expliquei anteriormente, os municípios que estão com o quantitativo de beneficiários não cadastrados, cadastrados entre 75% e 80%, nós marcamos com a cor amarela.
E os municípios que estão abaixo de 70%, nós marcamos com a cor rosa. Foi um critério que nós utilizamos para marcar quem está numa situação que merece um pouquinho mais de atenção. Embora a gente olhe e pense que existe por exemplo, no Rio Preto da Eva, existe um total cadastrado de 77%, mas é importante a gente ver que dos 838 beneficiários no total, 196 ainda estão fora do cadastro, né? 21% ainda estão fora do cadastro. Então, é um número elevado, entendeu? Foi esse critério que nós utilizamos para marcar com essas cozinhas, né? Amarelo é um pouquinho mais tá um pouquinho menos. Está um pouquinho menos que a porcentagem dos de vermelho, né? Uhum. E aí, assim, gente, a gente se coloca à disposição para que esses municípios, o gestor, o coordenador do CRAS ou o próprio técnico de referência do BPC, entre em contato com a gente. As viagens de apoio técnico irão iniciar, mas nesse meio tempo podem entrar em contato com a gente, talvez para a gente conversar sobre o que está acontecendo no município. Lembrando também que essa tabela ela está constando apenas os meses de janeiro, os quantitativos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, pode ser que realmente no mês de abril isso possa ter mudado. Pode ser que tenham mais usuários cadastrados, mais cadastro único sendo atualizado. Então, pode ser que a partir de abril a gente consiga mudar esse quadro. Vocês sabem que a gente depende do site, né? Depende do RMA e muitas vezes as informações elas ainda não estão disponíveis. Então, nós só conseguimos trazer o panorama de janeiro a março. Bom, nós temos a pergunta do município de Eirunepé, em que pergunta quando a composição da família tem alguém maior de 16 anos, é obrigatório o RG para ter acesso ao benefício do BPC? Responda. Quando a composição da família tem alguém maior de 16 anos, é obrigatório o RG. Pode ser que sim, mas o documento que é obrigatório para o cadastro único é o CPF. Todos os moradores do domicílio, né, todas as pessoas que residem com aquele beneficiário precisam ter o CPF para o cadastro único. Com relação ao RG, nos cadernos de orientação técnica não há essa obrigatoriedade. Há obrigatoriedade apenas do CPF. Mas, assim, o que nós sinalizamos, né? Embora a questão do CPF seja uma obrigatoriedade, mas o RG também ele se torna fundamental, até porque é um documento de identificação e que precisa também ser sinalizado dentro do cadastro único, né? Então, assim, não é tão obrigatório? Não é, mas se torna também necessário para que haja identificação desse beneficiário e que a documentação dele esteja bem atualizada dentro do cadastro único. Eu vi que a Maturá pediu para mostrar a Maturá. São Paulo de Olivença também, né? São Paulo de Olivença também. Depois a gente volta, aí eu acho que dá tempo para vocês tirarem foto. Tonantins perguntou onde pode encontrar a lista. A lista a gente encontra lá no RMA, lá onde a gente consulta o relatório mensal do CRAS, naquela barra de cima tem beneficiários /RMV. Porém, como eu falei agora há pouco, no mês de abril a gente não conseguimos ainda consultar. Mas se vocês entrarem em contato com a gente pode pensar junto. Se eu conseguir baixar, eu posso enviar apenas do município, mas a gente precisa primeiro que vocês entrem em contato para a gente conseguir identificar quem é o técnico de referência, quem é o coordenador. Mas a gente pode estar fazendo essa articulação. Na lista ele diz que o BPC, né, pessoa com deficiência, tem 2 Rio Preto da Eva, eu acho. Só um pouquinho. Anori perguntou se pode 2 membros da mesma família receber BPC. Quer responder? Não, pode responder. As normativas do BPC, elas não impedem que 2 idosos recebam o BPC.
Porém, pessoas com deficiência não pode. Podemos, como eu falei para vocês, ao final dessa videoconferência, na segunda-feira, a gente vai estar enviando material de apoio técnico para quem participou. Por isso que eu pedi que vocês estivessem anotando o nosso e-mail também para mandar e-mail, caso ainda não tenham recebido e-mail nosso, que a gente, quando mandar o material de apoio técnico, tem um material muito atualizado que frisa essa questão dos 2 membros, que é uma pergunta muito frequente, tanto dos técnicos como dos usuários. A questão dos dados, né? Acho que é Rio Preto da Eva, está perguntando sobre os dados do BPC, né? PCD, tem 2 dados e logo depois o total. Explica melhor, porque, exemplo, aparece 286, 92, o que significa? Tá, eu vou pedir para ele voltar lá para a tabela de onde aparece Rio Preto da Eva, eu vou explicar. Pronto, Rio Preto da Eva, se vocês observarem lá em cima, nós colocamos BPC-PCD, que é referente às pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que são pessoas com deficiência. Então, tem 286 que estão... Só um minuto, que eu não estou conseguindo chegar. Eu tenho que voltar à primeira tabela, para poder a gente saber. Volta só na primeira tabela, por favor. Na primeira. Pronto, pode voltar para lá agora. E não cadastro. Isso. Pronto. É porque quando a gente colocou a tabela, cortou, mas é assim. Os 286 são referentes a beneficiários que têm deficiência que estão cadastrados. E os 92 é referente aos que não estão cadastrados. O total de beneficiários que são pessoa com deficiência são 378. Aí essa mesma lógica se aplica para o BPC idoso. 356 no município de Rio Preto da Eva, que estão cadastrados, e 104 que não estão cadastrados. No total, 460, perdão. E ao lado nós fizemos uma tabela com o total de pessoas, tanto BPC idoso como deficiente, que estão cadastrados. Então, esse total é 642, 77%. E o total não cadastrado, tanto idoso como pessoa com deficiência, 196. E ao final nós somamos todos os beneficiários, independente de estarem cadastrados ou não. Que no Rio... 238 beneficiários dentro do Rio Preto da Eva. Então, assim, são dados a qual nós tiramos dentro do sistema do RMA, que são essas informações que são disponibilizadas no sistema do Ministério da Cidadania, da qual nós vamos buscar essas informações. Daí nós temos construída essa tabela, né, de informações, de dados, em que elas são constantemente atualizadas. Então, essas informações, elas são retiradas lá do RMA. O e-mail de contato que Silvia está perguntando vai estar no slide ao final. Nós colocamos o e-mail de contato da gerência. Com relação à nova renda per capita, que São Paulo de Olivença está perguntando, o cálculo da renda per capita, ele é feito a partir do salário mínimo. Então, hoje o salário mínimo é R$ 998 e a renda per capita é um quarto de 998, ou seja, 998 dividido por 4, dá mais ou menos R$ 249,50. Esse é o valor da renda per capita, com relação ao novo salário mínimo. Novamente, o e-mail vai estar no final. A Nori, gostaríamos que explicasse melhor o benefício para PCD. Mas aí, em que sentido? Sobre com relação a Nori, gostaríamos que explicasse melhor o benefício para PCD. Seria com relação ao quê? Ao acesso, à concessão do benefício, ou para quem já está recebendo o benefício? Se for com relação à deficiência, no material também ele vai dizer qual é o tipo de deficiência que é considerada, né? Que
deficiência a longo prazo, tem todos uns pré-requisitos. Se for com relação a isso, vai estar no material de apoio técnico, mas a gente também pode estar voltando um pouquinho lá. Quem está pedindo para ver a tabela, depois a gente pede para passar de novo, para vocês terem tempo de ver os quantitativos. A Eirunepé está perguntando, né? O que fazer com os beneficiários do BPC que estão residindo em outro município, mas ainda continuam na lista da Previdência do município, a qual der entrada no benefício? Bom, o que nós traz de orientação é que vocês podem estar entrando em contato com esse beneficiário para ele procurar o CRAS do município onde ele se encontra, para com que ele possa fazer a atualização das informações dele agora no novo endereço. Então, ele precisa procurar o CRAS do município onde ele está hoje residindo e fazer essa atualização e sinalizar que agora o endereço dele se encontra no município de residência atual dele. Por quê? Porque no momento em que ele sinaliza isso, em que ele vai no CRAS e procura fazer essa atualização, automaticamente ele vai sair do endereço do município anterior aonde ele se encontrava. Então, ele precisa fazer essa atualização dos dados dele agora no município aonde ele está residindo. Então, ele precisa ser informado em relação a isso para com que ele possa realmente estar atualizando a questão do endereço dele e da onde agora ele passa a receber o benefício, para com que ele não fique no banco de dados do município anterior, porque senão ele vai continuar aparecendo como uma não atualização dentro do município. O que fazer? Tá. Os critérios. Bom, os nossos contatos, eles vão estar no e-mail da GBAI, realmente, @ses.am.gov.br. Esse é o nosso e-mail, da qual nós podemos estar respondendo para os municípios também. Bom, Itacoatiara está perguntando qual a atribuição do INSS com relação ao BPC. Mas, assim, o que tipo de atribuição da qual a gente gostaria de saber em relação ao INSS, né? Ao BPC. Fonte Boa perguntou que no formulário de requerimento do BPC a ser preenchido não tem opções parentesco como tia, primo e avó. Como proceder quando não tem essas opções? Por isso que lá no início nós fizemos questão de colocar o que é família para o cadastro único e o que é família para o BPC. O cadastro único considera um tipo de família com relação à inserção no cadastro. E o BPC, com relação ao requerimento, considera um outro tipo. Ele é mais ligado aos laços de consanguinidade, né? Esses parentes de primeiro grau, e ele considera madrasta, padrasto, mas a gente pode estar voltando também. Mas lembrando que a gente vai estar passando esse material por e-mail para vocês. No caderno mais atualizado de orientações, tem essas informações bem específicas, detalhadas, quem o BPC considera como família para inserção, para requerimento, e quem o cadastro único considera. Mas, de antemão, é por isso que não tem essa opção. Mais alguma pergunta? Altazes. Então, com relação Altazes, quando tem um idoso que recebe o BPC e tem um deficiente na família, pode fazer o BPC? Sim, apenas 2 deficientes que não podem. Isso também vai estar no caderno de orientações que nós vamos mandar com todos os requisitos. Itacoatiara perguntou, queremos saber se o INSS ficará apenas com papel de bloqueio e suspensão. Eu acho que essa pergunta também diz respeito um pouco a uma pergunta que algum município fez lá em cima, com qual era a atribuição do INSS. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício da política de assistência. Ele é um benefício da assistência, mas o recurso passa pela Previdência Social. Essa é a atribuição do INSS, é uma das atribuições do INSS. O bloqueio vem da assistência para o INSS. Quando o usuário, por exemplo, no caso
do usuário que não conseguir fazer a inserção nem a atualização e ele chegar a ser suspenso ou bloqueado, será a assistência que informará isso para o INSS e haverá o bloqueio, no caso, o não pagamento. Bom, conforme alguns municípios solicitaram, nós estamos voltando com as tabelas, né? E trazendo as informações novamente, que alguns municípios solicitaram essa tabela, até mesmo para a questão de estarem sinalizando aonde eles estão, né? Se tem alguma marcação, e aí nós estamos voltando novamente com a tabela, para com que os municípios possam se encontrar dentro dessa tabela. Quer reforçar? Aí, nessa primeira tem de Alvarães a Canutama, que já ficou um tempinho aí na tela, a gente vai passar para a próxima. De Canutama a Japurá. Aí só lembrando que na coluna onde está BPC, PCD, a primeira coluna são as pessoas cadastradas e a segunda coluna são os não cadastrados. E segue essa mesma lógica para o BPC idoso. Aqui nós temos Juruá até Santa Isabel do Rio Negro, né? Os municípios, que é Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, e vai até Santa Isabel do Rio Negro nesta tabela, né? E os últimos municípios vai de Santo Antônio do Içá até Urucurituba. Então, essas são as informações que nós trouxemos, né, em relação à questão do BPC, como é que está hoje o quadro do BPC no estado do Amazonas, né, e a realidade dentro dos municípios. Então, nós trouxemos mais a questão de informação, até para se ter um panorama de como é que está esse benefício hoje dentro dos 62 municípios, realmente dentro do estado do Amazonas, para com que realmente tenha essa atenção voltada, né, para o município, para com que os municípios possam estar utilizando estratégias para com que realmente possa fazer a atualização para que não haja a questão do bloqueio nem a suspensão do benefício. Uma família que já recebe 3 BPC por deficiência estão no mesmo cadastro, continua recebendo ou será cancelado? Com certeza será cancelado. Uhum. Pode falar, né? O cadastro único, como a gente bem sabe, ele é um sistema federal, então há um cruzamento de informações. É por isso que eles pedem para que haja inserção no cadastro único ou atualização. Possivelmente essa família ainda não atualizou o cadastro nos últimos 24 meses, porque todas as informações prestadas elas são cruzadas. Todos os CPFs que forem colocados na hora do cadastro único, eles vão se cruzar. Se eles realmente estiverem cadastrados todos juntos, no mesmo domicílio, na mesma casa, possivelmente sim, será cancelado. São Paulo de Olivença, né, fez a pergunta: fazemos o atendimento e encaminhamento, pois ao chegar no INSS não tem perito, né? Olha, isso é bem complexo realmente em relação à questão, né, do INSS. Aí essa questão ela já foge da nossa competência, né, até porque é uma instituição que tem uma questão de uma autonomia em relação à questão desse profissional, e aí seria uma questão realmente de estar buscando uma articulação junto às outras instâncias para com que realmente o INSS ele possa dar esse retorno para o município. Mas, assim, em relação à questão do INSS, infelizmente, a gente não pode estar interferindo no trabalho do INSS em relação à questão do perito, né? A nossa competência ela vai até a questão do acompanhamento do município, mas nós podemos estar levando essa informação, né, até a secretaria e verificar o que a gente pode estar sinalizando de retorno para o município em relação a essa informação, a essa solicitação. A Nuri está pedindo para voltar aos slides do PCD, os critérios para PCD.
A gente pode voltar, o tempo está acabando, mas a gente pode voltar, mas a gente também vai estar enviando esse material. Aí a gente só pede que vocês sinalizem no e-mail quando forem mandar, já coloquem quem é o coordenador do CRAS, com nome, telefone, e-mail, quem são os técnicos de referência, e aí já solicita que é a informação dos critérios de pessoas com deficiência. Pessoal, informaram aqui que ao final da videoconferência também, para quem entrou depois, todos os slides serão enviados. Todos os slides que já passaram aqui vão ser enviados. A questão da capacitação, né, em que a Nori e Barcelos tem como a SES providenciar uma capacitação para a equipe de referência. Olha, as capacitações elas irão acontecer no decorrer do ano, né, e nós estaremos informando aos municípios sobre a questão das capacitações em relação à questão do benefício de prestação continuada. Até porque ela tem toda uma questão intersetorial, da qual não envolve só a SEAS, mas também outras políticas, e aí nós vamos estar informando aos municípios quando houver as capacitações. Os municípios todos serão informados antecipadamente em relação às capacitações, até porque a gente sabe realmente dessa necessidade do técnico de referência ter a questão da capacitação até para desenvolver melhor um trabalho dentro do município. Mas nós estaremos informando quando as capacitações elas começarem a acontecer. Todos os municípios serão sinalizados, gestores, para com que enviem os técnicos de referência para fazer as capacitações. O BPC, Urucurituba. Vi no manual do BPC que podem ter 2 benefícios quando já existe um idoso com o BPC e um outro idoso solicita, a renda não é calculada. Mas caso exista um BPC, PCD e um idoso ou deficiente solicite benefício ou o inverso, o BPC que já tem entra como renda. Sim. Então, quando se trata de 2 PCDs, não pode ter o benefício, porque, como a gente sabe, existem vários critérios para PCD. Existem pessoas com deficiência que podem estar sendo inseridas no mercado de trabalho. Então, é por isso que eles têm alguns critérios para PCD, e é por isso que eles não consideram 2 PCDs. Com relação a quando é um idoso e um deficiente, pode receber. Quando são 2 idosos, também pode receber, porque a política de assistência entende que ele é um idoso e que, nesse momento, ele já não consegue mais se inserir no mercado de trabalho nem prover a sua subsistência. E não é realmente calculado a renda, até porque, por exemplo, em questões bancárias e tudo, o BPC ele também não é tido como uma renda. Ele é um benefício da política de assistência. Até porque o BPC ele é um benefício em que ele é um benefício de transferência de rendimentos, né? Então, ele não conta como renda. Ele é diferente porque ele é um benefício, ele não é uma aposentadoria. A aposentadoria ela conta como renda, né? Já o benefício ele não conta como renda quando vai fazer a questão desse cálculo. Então, ele não entra como renda. Já a aposentadoria, que é aquela de contribuição, em que a pessoa trabalhou, de carteira assinada, ela conta sim como renda. E acho que o município de Urucurituba pediu, querendo saber sobre a capacitação do BPC na escola, se já tem alguma previsão. Nós também estamos trabalhando em cima disso, e ainda esse ano nós teremos a capacitação, sim, dos técnicos do BPC na escola, né, da questão da equipe técnica. Mas também nós estaremos informando no momento em que as capacitações elas forem acontecendo, os municípios eles serão informados com uma certa antecedência para com que, né, os gestores eles possam estar disponibilizando os técnicos a virem para as capacitações. Mas serão todos informados no momento em que as capacitações elas venham ocorrer ao longo de 2019. E que é uma proposta, né, da gerência e da própria Secretaria da Assistência e do Governo do Estado, está capacitando os técnicos dentro dos municípios para com que realmente os serviços, né, os atendimentos, eles possam ocorrer de forma qualitativa e que possa ter um alcance maior desse usuário, né, desses beneficiários dos programas e dos usuários da política da assistência social.
Já que tocamos em BPC na escola, a gente gostaria só de fazer uma ressalva que a preocupação, e há uma preocupação também com relação à inserção do questionário no sistema, do questionário desses beneficiários. Eles precisam ser impressos, né, preenchidos e inseridos no sistema, até para que haja o valor do recurso seja repassado para o município e para que, principalmente, que o objetivo da aplicação do questionário é conseguir traçar um diagnóstico do município para descobrir quais são as barreiras que essas crianças com deficiência estão enfrentando para terem o acesso e para estarem na escola, né, para continuarem estudando. Então, é muito importante a aplicação do questionário. Pessoal, o tempo está acabando. A gente agradece a colaboração, as perguntas, os apontamentos dos municípios. O e-mail vai ficar para vocês. Vamos aguardar na segunda-feira. Que vocês sinalizem o que vocês desejam de material, identifiquem as equipes de referência, identifiquem o coordenador do CRAS, até mesmo o gestor da pasta se mudou ou não. Dos municípios, as perguntas, né? Esperamos ter respondido a questão das perguntas, das dúvidas, dos questionamentos, e aqueles a qual nós não deu tempo de a gente responder, vocês podem estar enviando essas perguntas por e-mail para a equipe, né? Em que nós estamos lá, eu e Janiele, nós temos mais outras colegas que fazem parte da equipe, e nós estaremos lá disponíveis, abertas à questão das perguntas, até mesmo para estar tirando as dúvidas de vocês, enviando material, né, tendo realmente esse contato com vocês, para com que vocês possam também estar sinalizando as dificuldades de vocês dentro do município e que nós possamos daqui, na questão mesmo da gestão da assistência social do Estado, né, dar essas respostas a vocês. E esperamos realmente estar contribuindo com vocês, que essa videoconferência tenha ajudado a trazer algumas informações a vocês, e aquilo que não foi podido ser respondido nesse momento, vocês podem mandar para o e-mail que está em tela, e nós estaremos dando retorno a vocês através do nosso e-mail. Tá? Então, nós agradecemos a oportunidade em nome do Governo do Estado, da Secretaria da Assistência Social, né, do Governo do Estado, na pessoa do governador Wilson Lima, e da secretária Márcia Sado, que é a representante da pasta, das CEAS, né? Nós agradecemos a atenção dos municípios e estamos à disposição para qualquer outros esclarecimentos através do e-mail, e se algum técnico, algum gestor vier a Manaus e quiser procurar a gerência, nós estaremos também muito disponíveis a dar essas informações e a sanar as dúvidas que ficaram, né, que não deu tempo de nós respondermos a todos. Nós agradecemos, muito obrigada pela atenção de todos, né? Um bom final de semana a todos, e a todas as mães dos municípios nós desejamos um feliz Dia das Mães, né, junto a seus filhos, aos seus parentes, e que tenham um final de semana excelente.